Bom dia, a paz do Senhor Jesus, queridos, queridas, povo abençoado. Glória a Deus, bom dia a todo o povo brasileiro. De bem a todos. Que Deus, pelas suas infinitas misericórdias, nos alcance com seu grande poder, através da sua maravilhosa palavra, e assim sejamos todos tementes ao Todo-Poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra, que nos concede todos os dias a vida, honra, glória, louvor, adoração e toda exaltação seja dada ao Senhor dos Exércitos. Pois bem, quero pedir a você desde já que deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, se tu uma bênção em nome de Jesus, não custa nada, é um clique e você poder estar abençoando pessoas com essa atitude de clicar, deixar um gostei, não gostei, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para todos os dias você receber um vídeo, uma oração, uma palavra, aquilo que Deus me orientar a fazer, eu farei, tá bom? Faça isso e você estará abençoando pessoas. Use a sua mão para abençoar vidas, tá certo? Que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso. Tem uma palavra da parte de Deus para nós, tem uma palavra abençoada da parte do Senhor para compartilhar com você, com a sua casa, com a sua família. Porque eu declaro a bênção do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus, tá bem? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde sempre e que nós, seres humanos, possamos todos os dias sermos gratos a Deus, que é o dono da vida, que nos deu a vida e que nos constituiu por ministros e atalaias para propagar a sua palavra e assim sendo anunciar que Cristo virá muito em breve buscar a sua noiva. Prepare-se, esteja pronto, esteja preparado, porque ele vem. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, eu quero compartilhar com você este versículo e falar aquilo que o Espírito Santo me conceder que eu fale nesta manhã para com a tua vida, bem? Nos diz assim no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Esta é uma palavra de vitória, é uma palavra de vida. Repetindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não se achou nem expressão, né? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Então está aí uma receita maravilhosa, uma receita gloriosa da parte de Deus e do Espírito Santo que enviara Jesus. Deus deu o seu unigênito Filho para morrer numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E através da sua ressurreição, todo aquele que nele crê e o receber como o único e suficiente Salvador da sua alma, certamente também será ressuscitado. Isto é, se já estiver morrido, né? Mas se estiver vivo, será arrebatado. Muito em breve se dará este grande acontecimento. São promessas da parte do nosso Deus para todo aquele que crê. Jesus é o único meio de se escapar da morte. Que morte? Da morte espiritual, da condenação eterna. Somente através de Jesus, querido. Não existe uma terceira via. É Jesus, o Salvador, da alma e do corpo. É Jesus que liberta, é Jesus que salva. Somente em Cristo
nós alcançamos a salvação. E aí um certo dia Jesus está lá pregando, Nicodemos escuta a mensagem e volta às escondidas à noite para dialogar com Jesus. Ele agora está ali preso pela sua mente em coisas terrenas, materiais, porque não havia recebido a revelação de Deus, que Jesus estava falando de coisas espirituais. Quando Jesus fala acerca do novo nascimento, olha o que diz aqui em João 3 e 6. 4, vamos pegar do versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha a pergunta que ele faz para Jesus. E Jesus então lhe responde. No versículo 6 diz assim, vamos pegar do 5. Respondeu Jesus: na verdade te digo. Aleluia. Olha o 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Então Jesus começa a instruir Nicodemos. Ele chama a atenção. Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas. Irmão, dá para se compreender a palavra de Deus através da orientação do Espírito Santo. O que é nascido da carne? O que nasce de uma ovelha? Nasce o bode de uma ovelha? Não, nasce a semente da ovelha, que é uma ovelhinha. É uma ovelha que nasce. Nasce uma ovelha da ovelha. Não vai nascer outra coisa. Ou seja, quem é nascido do Espírito de Deus, o que é que se propaga quando uma pessoa é nascido de Deus ou do Espírito de Deus? O que é nascido do Espírito? Certamente não é carne. Como disse, o que nasce da ovelha é ovelha, mas o que nasce do Espírito de Deus? O que nasce do Espírito? Senão uma pessoa transformada que agora passa a propagar as coisas do céu. Quais são as coisas do céu? Quem nasce do Espírito? O amor, a longanimidade, a benignidade, tudo que é de bom, irmão. Esses demonstram, quem é nascido do Espírito, demonstram as coisas do Espírito. Amor, mansidão, paz, alegria, gozo, esperança, fé, confiança, ama o próximo. Esses são os frutos do Espírito. Então, quem nasce do Espírito é Espírito, ou seja, faz as obras do Espírito de Deus, que são elas baseadas em amar, em perdoar, em amar a Deus acima de todas as coisas. Então, esse nascido do Espírito, quem nasce da carne, pratica as obras da carne. Quem nasce da carne não pode ver a Deus. Quem vive na carne, quem agrada os prazeres da carne, jamais verá o Senhor. Porque diz a Bíblia, sem santificação ninguém verá a Deus. Então não se engane. Algumas vezes eu converso com a minha esposa e eu digo que não basta simplesmente a pessoa ir no templo, ir na igreja e pronto, achar que está servindo a Deus. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é você fazer uma aliança com Ele, é ter nascido do Espírito. Nascer de novo. Nascer de novo significa dizer, quando você se arrepende, agora você se tornou menino porque você voltou lá ao primeiro amor, você voltou à sua infância, que era sem pecado, porque uma criança não tem pecado, e ela certamente vai fazer tudo que vê junto de seu pai. Ela vai falar conforme fala o seu pai. Ela vai andar conforme anda o seu pai. Se o lar em que essa criança vive é um lar de bênção, onde se propaga a verdade, onde se vive a verdade, onde se adora a Deus, é isso que essa pessoa vai ser. É isso que essa pessoa vai fazer. É isso que essa pessoa vai imitar. Louvado seja Deus. Então, por isso que precisa o homem nascer da água e do Espírito. Louvado seja Deus. Quando nós aceitamos Jesus, que passamos pelas águas batismais, quando você é imergido na água, simboliza que você está sendo sepultado. A velha criatura está sendo sepultada ali. E quando volta da submersão da água, significa dizer que a nova criatura está nascendo.
as velhas práticas, a velha maneira de viver ficou sepultada. É o simbolismo do novo nascimento. E, verdadeiramente, quem aceita Jesus, se arrepende, ele agora passa a viver com uma outra prática de vida. Ou seja, não vive mais pela prática do nascimento da carne, daquilo que aprendeu junto ao mundo, junto aos familiares que não criam em Cristo. Então ele vivia pela carne, pelas obras da carne. Mas quando ele aceitou Jesus, ele nasceu do Espírito. E agora passa a imitar o nosso Deus Todo-Poderoso, que ama, que perdoa, que cura, que liberta, que não fala mal do próximo, mas que bendiz, que torce pela vitória do próximo, que está sempre envolto nesse nascimento do Espírito, abençoando e não maldizendo, honrando ao Deus a quem ele agora serve. Louvado seja Deus. Então, é preciso nascer de novo. O homem tem que nascer de novo, senão não verá Deus, senão não terá salvação. E ninguém engana Deus, irmão. Então, por isso que às vezes, como eu disse, converso com a minha esposa às vezes, porque não basta ir no templo ou ir na igreja, como muitos dizem. Não basta eu ir no templo. Eu posso ir o ano inteiro, a vida inteira, mas se eu não fizer uma aliança com o Senhor, se eu não nascer de novo, se eu não sepultar a velha criatura, se eu não sepultar a carne, se eu não sepultar as velhas práticas, eu não vou ser salvo, irmão. Eu tenho que nascer de novo, nascer do Espírito, porque quem nasce do Espírito faz as coisas do Espírito. Louvado seja Deus. Pratica boas obras, obras e fé juntas, que testificam de Deus. Então tem que nascer de novo, tem que ter um encontro com o Pai, tem que receber do Pai o anel no dedo, tem que receber do Pai as vestes, tem que receber do Pai o calçado nos pés, que simbolizam o calçado nos pés, o andar em santidade, e as vestes sobre a pessoa que Jesus coloca, fala agora de santidade, fala de ter nascido de novo. O anel no dedo simboliza uma série de situações boas. São 8 pedras preciosas naquele anel que o pai colocou no dedo do filho pródigo, simbolizando que ele retornou, reconheceu que pecou contra o céu e contra o pai. Então ele disse: vou voltar e vou me reconciliar com meu pai. É isso que o mundo precisa fazer, nascer de novo, reconhecer que é pecador e que precisa de um Salvador, irmão. Não se engane, porque nessa nova era é muita informação e tem informação demais, e agora se torna difícil você separar o certo do errado, porque o que se propaga hoje é a propaganda anunciando que aquilo que era errado agora é certo. Olha que mentira do diabo, olha que mentira do inferno. O que em outro tempo a gente prismava por bater o pé, colocar o pé na porta, não deixar entrar o mal, muitos hoje já afrouxaram as rédeas, já se deixaram levar por filosofias, por fábulas, andando de acordo com o mundo. E muitos eram como Nicodemos, mestre em Israel. Mas não significa dizer que por ser mestre você esteja certo o tempo todo. Porque a voz que nós temos que ouvir é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo. E a palavra tem que continuar sendo o centro da nossa vida, a razão da nossa vida. É a palavra de Deus. Sem Deus, nós estamos perdidos. Sem Deus, certamente estamos vivendo na carne. E quem está na carne, irmão, não agrada ao Senhor. Temos que nascer do Espírito e zelar por esse nascimento. Como se diz, com unhas e dentes, porque o céu é tomado por força. O céu é tomado por nós se esforçarmos, lutarmos para entrar lá. Não basta dizer Senhor, Senhor.
Porque a própria Bíblia registra: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Então é preciso que haja um novo nascimento. É preciso nascer do Espírito, porque quem nasce do Espírito é Espírito. Porque o Espírito do Senhor, ele tem vida, ele traz alegria, ele traz paz, ele traz confiança, ele traz amor, ele traz conforto, ele traz a prática das boas obras, ele traz porta aberta. O Espírito do Senhor nos une com Deus, ele geme com gemidos inexprimíveis, levando as nossas petições ou pedindo, porque nós não sabemos pedir como convém, mas ele nos ajuda a viver uma vida santa e reta na presença de Deus. Mas quem nasceu da carne, que continua na carne, nas práticas erradas, está cada vez mais longe de Deus e propaga aquilo do que ele é nascido. Então quem nasce da carne vai propagar, vai pregar o que é a carne, as obras da carne, a mentira, o engano, a tristeza, a falência moral. Vai viver por essas práticas que levam o homem para baixo, tiram o homem da presença de Deus. Por isso, Jesus diz para Nicodemos: quem nasce da carne é carne, ou seja, quem nasce da carne vai praticar as obras da carne. Mas quem nasce do Espírito é Espírito, vai praticar as obras do Espírito de Deus, aleluia. Sabe que é guiado pelo Espírito Santo e assim sendo, vai viver de acordo com a vontade de Deus, ou seja, de acordo com a palavra do Senhor, aleluia. Nunca maldizendo, mas bem dizendo, nunca odiando, mas amando, nunca desprezando, mas abraçando, nunca sendo arrogante, mas propagando amor. Louvado seja Deus. Há uma diferença gritante em nascer da carne e em nascer do Espírito. Aleluia. Então tenhamos temor diante do Senhor. Temamos a Deus, que é poderoso para matar a carne e lançar a alma no inferno. Não vamos temer aqueles que podem matar a carne, mas depois não tem o que fazer com a alma. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele pode fazer tanto uma coisa como a outra. Mas hoje é dia de salvação, hoje é dia de libertação. E o que você tem que fazer? Confessar o seu pecado, aceitar a Jesus como teu Salvador, deixar de viver segundo a carne, praticando as obras da carne, as quais são prostituição, avareza, idolatria, feitiçaria, glutonarias, bebedeiras, farra, chocarrice, são todas essas coisas que são da carne. Então, quando você nasce de novo, você passa a viver segundo o Espírito. O novo nascimento te dá possibilidades, porque o nosso Deus é Deus de possibilidades. Aí passamos a ensinar os outros o caminho do céu. Olha que maravilha! Passamos a propagar que Cristo é o Salvador, que Cristo veio, nasceu da Virgem Maria, aos 30 anos de idade, cumprindo seu ministério, e aproximadamente com 33 anos ele morreu. E a melhor notícia é que ele não está morto, ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Isso foi comprovado por mais de 500 irmãos que o viram, que estiveram com ele, vendo os furos nas mãos, o furo do seu lado, a sua cabeça com as marcas da coroa de espinho, seus pés ultrapassados com cravos também, como foi as mãos, e ele foi elevado aos céus, está à destra de Deus, irmão. E ele virá. Muito em breve ele virá buscar o povo seu, o povo que é nascido do Espírito, que vive pela prática da verdade, que vive pela prática da oração, que vive pela prática de cultuar a Deus, que vive muitas vezes sendo perseguido, mas permanece firme, porque sabe que não é melhor do que o seu Senhor. Se fizeram com Jesus o que fizeram, imagina como não fará conosco, que somos pecadores. Jesus disse uma parábola: se fizeram isso com os ramos verdes, o que não se fará com os secos? Jesus estava dizendo: se fizeram isto comigo, que sou inocente, o que não se fará com os culpados, com os pecadores? Aleluia! Então, querido, nós temos a esperança da vida eterna.
Cristo é a minha salvação. Cristo é o meu refúgio. Cristo é a minha fortaleza. Cristo é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Cristo é a solução para o problema da humanidade. Só em Cristo nós encontramos a paz verdadeira. Só em Cristo nós encontramos salvação, porque só Ele salva. Está escrito na palavra que não há outro nome, nem no céu nem na terra, pelo qual devamos ser salvos, a não ser por Cristo Jesus, nosso Salvador, somente por Ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Aleluia! Olha que amor maravilhoso. Então é preciso nascer de novo. E se Cristo entregou o seu único Filho por amor de mim e de você, imagina tudo o que Cristo passou, irmão. Se coloque no lugar de Deus agora, ou tente. Deus vendo todas aquelas atrocidades que homens pecadores, malvados, que eram nascidos da carne mesmo, né? Eram maus a ponto de crucificar o único Filho de Deus. E agora, irmão, se coloque na condição de pai e comece a fazer uma analogia a isso, comece a olhar e pensar se você seria capaz de suportar ou de entregar o seu único filho para morrer no lugar de pecadores, homens miseráveis, maldosos, cheios de ódios, cheios de malícia, cheio de engano. E aí você entregar o seu único filho por amor de uma raça que estava sem Deus, homens maus, cruéis, diabólicos, você seria capaz disso? Deus foi capaz de entregar o seu único filho por amor a você. Agora você imagina se Ele vai levar uma pessoa ao céu de qualquer maneira. Não, jamais. Eu até disse alguma vez, pela lei, talvez fosse até mais fácil o homem ser salvo. Sabe por quê? O homem pecava e quando temia a Deus, ele matava uma pomba, ele matava um carneiro, ele matava um boi, ele trazia farinha, ele trazia flores, como para oferecer a Deus por causa do seu pecado, do pecado que ele havia cometido. Então, derramava-se o sangue de terceiros para que tivesse o pecado perdoado. Mas Deus, prevendo algo melhor a nosso respeito, Ele entregou o seu único filho. Olha, enviou o seu filho ao mundo, enviou os seus e os seus não receberam. Mas Ele diz, mas a todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Então é preciso nascer de novo, é preciso nascer do Espírito. Agora você imagina se Deus entregando o seu único filho para ser crucificado em favor de uma humanidade pecadora, maldosa. Se Ele vai, irmão, levar alguém ao céu, não vai sem ter um novo nascimento. Só vai para o céu quem se santificar, quem aceitar Jesus como seu Salvador. Não se engane, não perca o seu tempo achando que pode enganar a Deus e as pessoas, enganar os homens, pastores, pastoras, presbíteros, não interessa. Você não engana ninguém, irmão. Você pode enganar pessoas, mas a Deus jamais. Não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo entrando pelo erro da sua ignorância e do seu pensamento vil, porque você não engana a Deus. Deus conhece ontem, hoje e eternamente. Todas as coisas estão descobertas diante de Deus. Então não se engane. Não fique achando que você é a última bolacha do pacote. Não. Deus vai levar humildes, servos, pessoas que nasceram do Espírito. Quem nasceu do Espírito ama seu irmão. Não quer derrubar seu irmão. Fica feliz quando vê seu irmão crescer, subir um degrau. Não fica com inveja. E aí tramando muitas vezes derrubá-lo. Esse não é o amor de Deus. Esse não é o nascimento do Espírito. Quem nasce do Espírito fica feliz quando o outro está feliz. Chora quando o outro chora.
alegra quando o outro se alegra. Esse é o nascimento do Espírito. Mas aquele que quando vê seu irmão ser destacado por Deus, fica com ira, fica com inveja, fica com ódio e às vezes monta a panelinha tramando como derrubar, como denegrir a imagem do próximo. Esse espírito é o espírito do anticristo, não é o espírito de Deus. Esse é o espírito da carne. Mas o Espírito de Deus, irmão, testifica de que nós somos filhos do Senhor, que nós somos filhos de Deus. Então, não se engane, porque Deus entregou o seu único filho. E não basta eu estar na igreja, até dar glória a Deus, até dizer que Senhor, Senhor, mas às vezes não tem aliança, está corrompido, o coração está deturpado, o coração já está cheio de malícia, cheio de engano. Tudo o que faz é em prol de prejudicar o próximo. Você está enganado. Você está enganado, pensando que está enganando, mas você está enganado. Você está incorrendo num erro mortal e prestará contas a Deus pelos seus atos, pelas suas atitudes. Tudo o que nós fazemos nesta vida é anotado, é registrado nos céus. Tudo tem o livro das obras, tudo o que nós fazemos. E em todo culto, anjos vêm para registrar o culto, todo o andamento do culto. Saiba você disso. Essa é uma revelação de Deus. Todo o culto, todo ajuntamento, onde se ajunta para adorar a Deus, Deus manda anjos para anotar tudo o que está acontecendo no culto. Saiba disso, nada passa desapercebido. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, contemplando os maus e os bons. Então, eu não me preocupo com isso, porque Deus sabe e conhece cada um de nós. Já vivi situações em empresas onde trabalhei, que pessoas se levantaram porque eram pessoas nascidas da carne. Então, o que você pode esperar de uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, mas tem o Espírito do diabo, o Espírito do anticristo? Lógico que essas pessoas não querem ver a gente prosperar, não querem a gente receber nenhum cargo, e elas se revoltam, ficam invejosas e começam a tramar para nos derrubar. Isso é no mundo natural. Agora você imagina no mundo espiritual, onde a nossa guerra é constante, é diária, contra potestades, contra demônios, contra principados, contra hostes da maldade. Todos os dias, irmão, a igreja está em guerra, sempre está em guerra. Por isso não podemos baixar a guarda. Por isso temos que ter ciência que somos nascidos do Espírito. E quem é nascido do Espírito vai produzir as obras do Espírito. Glória a Deus. Certo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Está vendo? Porque para que todo aquele que nele crê, nele quem? Em Jesus. Quem crer em Jesus e faz as obras de Jesus, não vai perecer, irmão, mas estará guardado em Cristo. Porque Cristo morreu para nos salvar. Porque nós estávamos perdidos. Em Romanos fala que o Senhor olhou do céu para a terra, não viu um injusto sequer. Olha a expressão, Deus não encontrou nem um homem justo na terra. Todos nós estávamos condenados ao inferno. E agora a esperança é de que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Imagina, olha que amor de Deus. Então, você não é bonzinho, eu não sou bonzinho. O ser humano é mau. A Bíblia afirma que o homem é mau desde a sua meninice. Não se engane, não tem bonzinho, irmão. Agora, tem pessoas que nasceram de novo. Tem pessoas que têm o Espírito de Deus e são pessoas que amam a Deus acima de tudo e que são capazes de amar o seu próximo, o seu irmão. É capaz de amar o outro ser humano. Mas se não for o amor de Deus na vida do homem, o homem é mau. Se não tiver o Espírito de Deus, esse homem só faz coisa má. Esse homem, qualquer motivo que acontecer na sua vida, ele pensa logo em pegar a sua arma e dar cabo da vida do outro.
porque esse não é o Espírito de Deus, mas é o espírito do anticristo. São demônios que atuam, fazendo com que as pessoas pequem, fazendo com que as pessoas se destruam. Mas é o contrário, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. E muitas vezes as pessoas confundem também. A abundância, só pensa logo no financeiro, no físico, no natural. Mas a Bíblia, ela se discerne espiritualmente. Claro que Deus é fiel e poderoso, porque Ele disse: se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. É a palavra do Senhor. Mas vida em abundância é ter paz, ter alegria, ter confiança, ter convicção, ter amor, ter esperança, irmão. Já pensou? Pensa numa pessoa que você talvez já conheceu, que vive uma vida atribulada. Todo dia é briga, é guerra, é contenda, é polícia na porta, é delegacia, é hospital, é para lá e para cá, só batalha, irmão. Isso não é vida abundante, isso é vida de destruição, de derrota. A vida abundante é ter Jesus, aí você tem paz, tem alegria, tem esperança, tem amor, tem congregação para ir, tem pessoas para amar, tem palavra boa fervendo no coração para falar com as pessoas. Isso é vida abundante na presença de Deus. Tem prazer de viver e tem prazer de anunciar esse prazer que ele vive. Olha a diferença de ser nascido da carne e ser nascido do Espírito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna não é aqui, ó. Não é aqui na terra. Aqui é vida passageira. Muitos estão enganados, porque adquiriu muitos bens. O Senhor, no início da sua carreira, por buscar a Deus em primeiro lugar, adquiriu muitas fazendas, muitos bens, muito recurso, e hoje já não tem mais essa satisfação de servir a Deus. Está ocupado com muitos afazeres. Muitos, não digo todos, mas uma grande maioria, se distanciaram de Deus. Já vivem pela prática dos prazeres carnais. Abandonaram o primeiro amor, já vivem pela prática das obras da carne. Ou seja, pouco a pouco vai perdendo o Espírito de Deus, porque entristece o Espírito Santo. Com as obras carnais, com as obras físicas. Adquiriu muitos bens e afastou-se do Senhor. É quase uma normalidade isso. A pessoa ser abençoada e se afastar de Deus. E Deus lhe abençoar com fazendas, com riquezas, e tem uma grande maioria que abandona o barco, vai embora, vai curtir sua vida, vai se prostituir, vai ter muitas mulheres, é muita festa, é muitas viagens, e se esquece do Criador, se esquece daquele que deu todas as coisas. Mas feliz é o homem, ou feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Feliz é todo aquele que tem Jesus como seu guia e que recebeu dele o Espírito Santo e vive agora pela prática das boas obras, pelas obras de fé. Vive para o Senhor, vive para agradar ao Senhor. Vive para testificar de que é nascido de novo e de que tem Deus na vida e de que vive para Deus. Aleluia! E a sua própria maneira de viver identifica quem somos. A nossa prática de viver identifica quem somos, porque somos nascidos do Espírito. Então Nicodemos foi lá. Como pode o homem ser velho nascer? Olha, chega a ser ignorante, né? Como Jesus lhe chamou a atenção. Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Então, não sejamos mestres no mal, mas sejamos mestres para fazer o bem. Sejamos mestres, sim, servindo ao Senhor. Sejamos inteligentes, hábeis. Sejamos capazes, porque a nossa capacitação vem do Senhor, vem do Espírito. E o Espírito nos capacita e testifica que somos filhos de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde.
de forma poderosa, gloriosa, neste domingo abençoado, que o Senhor te abençoe grandemente. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Fique com esta palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome do Senhor Jesus.